Agora, uma curiosidade em relação a Cannes é que eles só podem dar um prêmio por filme. Então, se um filme leva a Palma de Ouro, ele não pode levar mais nenhum outro prêmio. Entre os dias 14 e 25 de maio, acontece a 77ª edição do Festival de Cannes. O crítico de cinema Marcelo Janot foi convidado para ser presidente do júri da crítica neste ano e nos recebe neste episódio para compartilhar sobre o papel do júri em Cannes e em outros icônicos festivais e para dar um panorama sobre os destaques aguardados por ele para esta edição. Bem, eu sou Marcelo Janot, crítico de cinema com mais de 30 anos de carreira na crítica de cinema aqui no Brasil. E já desde 98 eu costumo frequentar os festivais internacionais participando do júri da crítica internacional, o júri da FIPRESS, como membro integrante da FIPRESS, a Associação de Críticos do Rio de Janeiro é afiliada à FIPRESS. Então, desde 1998, quando eu fui para Havana, regularmente eu vou a festivais de cinema para ser jurado. Já estive em Roterdã, em São Sebastião, ano passado em Berlim, no júri de Berlim. E esse ano, pela primeira vez, eu vou ser jurado da crítica em Cannes e tive o prazer de ser convidado, a honra de ser convidado para ser o presidente do júri da crítica em Cannes. Então, além do convite, eu recebi a intimação de que eu tenho que preparar a gravata borboleta, o smoking, para subir no tapete vermelho, que vai ser uma experiência e tanto. Então, em Cannes, nós temos um júri da crítica, composto por 9 membros, que se dividem em 3 subjúris, o júri da competição principal, o júri da quinzena dos realizadores e o júri da Un Certain Regard, da Mostra Um Certo Olhar. Então, eu sou o presidente da crítica, vou estar no júri da competição principal e, paralelamente, eu sou o presidente do júri da crítica, coordenando o trabalho de todos os 9 jurados, entendeu? Tentando coordenar as reuniões, as discussões, porque não é uma mera questão de votar como a gente vota no Oscar, por exemplo, que você simplesmente dá nota e elege os seus favoritos. As discussões, a eleição de um filme premiado pela crítica em festival, ela vem através de muita discussão, de muito bate-papo, não é apenas você dar nota e ver qual soma mais nota e é premiado. Não, há toda uma preocupação em você realmente tentar entender que filme merece o prêmio da crítica, no sentido de que o prêmio da crítica ele sempre deve valorizar um lado mais autoral, um lado mais ousado. A importância de um prêmio da crítica num festival de Cannes, por exemplo, dar mais visibilidade ao filme, que muitas vezes o filme não teria. Então, normalmente, nós premiamos o lado autoral do filme. É claro que tem que ser um bom filme, mas é importante que ele tenha assinatura do diretor, e é importante que dentro desse contexto seja um filme que mereça atenção, um prêmio que distingue a necessidade de uma atenção maior para esse filme. Por isso que nem sempre o vencedor do prêmio da crítica é aquela superprodução, que ganha também a Palma de Ouro. A gente procura sempre aliar a qualidade também com a questão autoral. Como cada júri é composto por 3 integrantes, então, obviamente, você vai ter sempre um número ímpar para que não haja empate, mas é claro que cada um pode optar por um filme diferente. Então, quando isso acontece, há muita discussão. Eventualmente, o presidente do júri da crítica pode indicar algum caminho, pode dar alguma sugestão. Claro que eu, sendo integrante também, além de presidente integrante do júri da competição principal, o meu voto pode ser uma espécie de voto de Minerva. Mas a gente sempre procura, se não chegar a um consenso, pelo menos que todos fiquem felizes, com a decisão final.
costuma acontecer de, às vezes, eu estou num júri da crítica e tem um filme brasileiro no Festival Internacional. Isso faz parte. Aconteceu, por exemplo, quando eu estava no júri da crítica em Roterdã, né, no Festival de Roterdã, quando O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, estava concorrendo aos prêmios principais de Roterdã. Nós éramos 5, e o que aconteceu? Eu deixei para votar por último. Então, todos os outros 4 votaram, e quando eles votaram na discussão, houve uma discussão antes prévia, até que cada um deu o seu voto. Então foi praticamente unanimidade em relação aos outros 4, que o melhor filme era O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. Então foi ótimo, porque eu apenas ratifiquei a escolha, sem parecer que eu estava puxando brasa para a sardinha do Brasil. Então é interessante essa estratégia, né? Assim, se eu gostar muito do filme do Karim Ainuz, que está concorrendo, pode ser que ele ganhe. Acho que o mais importante é deixar claro que, se imagina, se você tem um jurado francês, né, e ele vai deixar de escolher um filme francês porque ele é francês, não, acho que você tem que pensar sempre na qualidade do filme. Esse ano, no júri da competição principal, no júri da crítica, somos eu, uma austríaca e um chinês. E tem o filme do Jia Zhangke, que é chinês, um diretor chinês concorrendo. Isso significa que o chinês vai ficar constrangido, ou vai ou apoiar ou não apoiar o filme chinês só porque ele é chinês? Não. Acho que dentro de uma discussão é sempre importante ficar claro que se o filme não tiver a maioria dos votos, ele não vai ser eleito. Então não adianta um puxar a brasa para a sua sardinha. É sempre bom deixar claro que os jurados, eles não veem o filme com antecedência, eles veem o filme no festival só. Esses filmes são filmes completamente inéditos, só quem já viu foi a comissão de seleção do festival, e tem casos em que a comissão de seleção do festival seleciona o filme antes do filme estar pronto, no escuro, apenas pelo nome do diretor. É comum acontecer isso. Então, assim, as pessoas acham que é como o Oscar, por exemplo, que o votante já viu com alguma antecedência, mas no caso do Festival de Cannes, ou dos festivais internacionais, especialmente em Cannes, que os filmes têm que ser inéditos, né? Tem que ser premiere mundial, nenhum jurado viu nenhum filme. Então a minha expectativa é a expectativa sua como espectador de todo mundo. Então eu estou muito ansioso como fã do Coppola para assistir o Megalópolis, que é um projeto de vida dele, um projeto longuíssimo que ele demorou anos para concluir. Eu acho que é o filme mais aguardado do festival, sem sombra de dúvida. Né? Claro que eu tenho muita curiosidade de ver o filme do Karim Ainuz, por ser brasileiro. Né? Temos aí o filme do Cronenberg, o novo filme. Eu tive em Cannes há 2 anos, não como jurado, mas cobrindo o festival, né, como jornalista, e passou o filme anterior do Cronenberg, né, e agora está passando de novo mais um filme do Cronenberg. Então é bacana ver esses cineastas das antigas que estão mantendo uma atividade regular, né? Mas a gente tem o próprio Jia Zhangke também, a gente tem filmes que tem, pela temática, a gente imagina filmes interessantíssimos, como, por exemplo, o francês, o Christophe Honoré. Ele fez uma homenagem ao Marcello Mastroianni, chamada Marcello Mio, que, segundo a sinopse, mistura documentário com ficção, e tem a Chiara Mastroianni, filha do Marcello Mastroianni, com a Catherine Deneuve, interpretando o pai, vestida como pai. Deve ser interessantíssimo. Né? Então você tem uma série de outros filmes aí que prometem ser bem interessantes. O júri de Cannes é sempre uma incógnita, né? Você pode ter um vencedor ano passado
como Anatomia de uma Queda, né, que depois foi inclusive para o Oscar e tal, e foi premiado no Oscar também, né, como melhor roteiro. E você pode ter um filme como O Triângulo da Tristeza, que ganhou há 2 anos atrás, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas se você comparar Anatomia de uma Queda com O Triângulo da Tristeza, são filmes completamente diferentes, né? Um é uma comédia catártica, o outro é um drama mais intimista, mais pesado, né? E o próprio Parasita também, né, ganhou a Palma de Ouro. Então o júri de Cannes, eu acho que ele também, como todo júri deve fazer, a meu ver, né, premiar o melhor filme, né? Esse ano a gente tem a Greta Gerwig como a presidente do júri, né? A presidente do júri sempre pode ter alguma influência a mais, especialmente num júri principal como o de Cannes, que são muitos, se eu não me engano, são 6 ou 9. É uma coisa entre 6 e 9 jurados. Então você tem gente de todos os espectros, de todos os tipos de categorias. Você tem uma diretora de fotografia turca, você tem o Omar Sy, né, o ator francês. Assim, tá uma coisa bem variada mesmo, bem ampla, e a Greta Gerwig como a presidente do júri, mulher americana, enfim, eu acho que é uma incógnita, né? Assim, eles não têm tanto essa preocupação como a preocupação do Prêmio da Crítica de valorizar um cinema mais autoral, que às vezes não tenha tanta visibilidade, né? Eles vão eleger o melhor. Agora, uma curiosidade em relação a Cannes é que eles só podem dar um prêmio por filme. Então, se um filme leva a Palma de Ouro, ele não pode levar mais nenhum outro prêmio. Então, é sempre importante frisar isso, né? Não há nunca uma avalanche, esse filme... A premiação foi dividida. Não, é porque é regra do festival. Você não pode dar todos os prêmios para um mesmo filme, né? Então, normalmente, você premia um filme com a Palma de Ouro e você não pode dar, por exemplo, melhor direção e melhor ator ou atriz para o mesmo filme. E você, qual filme está aguardando ansiosamente? Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!